Olá, queridos, muito bom dia. Nós vamos estudar hoje a EBD da nossa revista Ó Palavra e Vida, edição 81. E o estudo de hoje é a lição 5, que diz Abraão como modelo de fé. Nós queremos ler com os irmãos em Gálatas 3, 1 a 9. Quando Paulo fala sobre a lei e a incapacidade de salvar e conduzir a Cristo. Ele inicia assim: Ó Gálatas insensato, quem vos seduziu? Não foi a vós mesmo que Jesus foi exposto e crucificado? E só isso que quero saber de vocês. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela fé naquele que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Será que sofreste tanto por nada? E se é isso que foi por nada, aquele que vos dá o Espírito é que realiza milagre entre vós. Será que faz pelas obras da lei ou fez pelaquilo que ouviste? Assim como Abraão creu em Deus e foi atribuído como justiça. Que bom, né, irmãos? Nós não podemos iniciar o estudo de Gálatas sem falar o que aborda e como foi esse tempo. Gálatas, mencionada por Paulo, foi mais ou menos, provavelmente, segundo alguns autores, entre 48 a 49 depois de Cristo descer. E pelos relatos estudiosos, aconteceu a escrita desta carta na primeira viagem missionária de Paulo. Lembra que nós estudamos nas aulas anteriores que Paulo, depois lá de Tarso, de passar aquele período que ele se converteu, e olha, ele não caiu do cavalo, ele caiu. E algumas pessoas levantam esse dado, mas nós sempre ressaltamos, nós temos que ler a Bíblia e ir ver e interpretar segundo a Bíblia. Voltamos aqui. Nessa viagem missionária, tá? Ao retorno, por que a gente entende também e acha que foi na primeira viagem missionária? Porque ainda não tinha sido citado Atos 15, que fala sobre o concílio. E o que isso tem a ver com a nossa lição? Porque nessa lição, Paulo vai falar sobre o valor da obediência e o equívoco de seguir conselhos e ritos humanos. Sabemos que a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres de fé que seguiram o chamado de Deus e obedeceram. E na nossa lição de hoje, nós estaremos falando de Abraão. Mas quem foi Abraão? Vamos lá. Abraão, nós vamos ver lá em Gênesis. Vamos dar uma corridinha lá em Gênesis 12, 1. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai e da tua parentela, e te mostrarei a terra, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Quando o nosso autor ressalta sobre Abraão, ele ainda dá mais um subsídio para nos determos a lição. E na nossa lição diz assim: sabemos exatamente que Abraão foi chamado, sim, e ele era caldeu, pagão, lá em Ur. A família de Abraão fazia ídolos. E nós paramos para pensar nisso. Como é importante, independente da situação, ouvir a voz de Deus e obedecer. E para cumprir claro que Deus usou Abraão para cumprir um propósito. E para cumprir esse propósito de abençoar as nações, apesar de sua esposa ser estéril, Abraão estava lá com a idade avançada. E Deus o abençoou e o concedeu a maior das alegrias depois de ter recebido o chamado de Deus.
foi Isaac na vida de Abraão. Nessa época, a comunidade dos Gálatas já tinha sofrido influência de falsos mestres que vieram do judaísmo. E como o nosso autor ressalta, eles estavam colocando que, como se fosse assim, seria muito fácil ser justificado só pela fé. E daí ia precisar de alguma coisa a mais. Mas o que seria isso? Nós paramos para pensar o quão o estudo de Gálatas até hoje nos leva a entender e nos lembrar que a lei, ela vem como uma lupa, como um tutor, que leva o pecador a entender onde ele está errando. Mas é para ficar ali? Não. Para ele ver o quanto a graça, o quanto a misericórdia foi revelada na vida dele, na vida de cada um que crê. E nós entramos no nosso primeiro tópico, a justificação pela fé. E a nossa lição, ela nesse capítulo 3 de Gálatas, ela faz várias referências. O Velho Testamento leva para Romanos, e o que mais nos fascina é o quanto a Bíblia se completa, o quanto o estudo nos faz entender passo a passo do que Deus tem para cada um de nós. Então, leamos aqui. Paulo mostra também que Abraão, mesmo sendo um caldeu pagão, ele foi chamado por Deus. E onde a gente pode entender que essa justificação vem pela fé? Porque na premissa dos judaizantes, mas quem eram os judaizantes? Eram os judeus como Paulo, convertido ao cristianismo. A única diferença é que eles ainda estavam presos à lei. E o que aconteceu naquele período que Paulo, depois de passar e de deixar a igreja e soube que isso estava acontecendo, ele voltou para perguntar: ó Gálatas, insensatos, quem vos iludiu? Paulo sabia o que tinha acontecido, mas ele quis saber o que estava acontecendo na mente de cada um ali. E por que eles estavam agindo dessa forma? Os judeus convertidos diziam aceitar os gentios convertidos. Só que, para que eles aceitassem, para que esses gentios passassem para a completa santificação pelos judeus, eles precisavam de um processo. E vários ritos ainda tinham que ser. Não era só se batizar, não era só crer. Ainda precisava que fosse justificado. Paulo para e fala: mas o que é isso? Por que vocês estão pensando dessa forma? Não foi Cristo suficiente para que a salvação chegasse até vocês? E eles, como uma forma de repudiar, uma forma de até se explicar, ou um orgulho, porque nós vamos falar nesse orgulho sobre a herança, eles cometem um grave erro e indagar Paulo por que eles deveriam, dessa forma, aceitar os gentios. Por isso, agora, nós vamos ressaltar dois conceitos: o legalismo e o nomismo. O legalismo, o conceito é que o convertido deveria seguir um conjunto de regras para ser aceito. O nomismo, a atitude de colocar a fé mosaica em pé de igualdade com o sacrifício de Cristo. Assim, só Cristo não seria suficiente. E esses dois enganos sendo pregados faziam que com muitos gentios ficassem em dúvida. E muitos entendiam que deviam fazer o rito mesmo. E acabava confundindo a fé salvadora. Para entendermos melhor, nós vamos falar do nosso segundo tópico também, que é a aliança. Quando Paulo exorta que a nossa fé tem que ser alinhada à fé de Abraão. Sendo assim, através de Cristo, os gentios também se tornaram descendentes e herdeiros
da promessa. Ó, que maravilhoso! E a posição de herdeiro, essa posição que começou a incomodar, destonou os judaizantes. E eles começaram a ter a mente e o coração turbado com essa questão. Não, ser herdeiro, ser da linhagem, para eles aquilo ficou muito difícil. E aí nós vamos entrar no segundo tópico com essa questão. Por que a aliança, tá? Ou a aliança de Deus com Abraão é muito importante e tem que ser ressaltada até hoje. E eu quero ler com vocês lá em Gálatas 3, 6 até o 14, para entendermos melhor que tipo de observação Paulo está fazendo aqui. E o interessante, quando Paulo os chama, Paulo não veio de voador em cima deles do nada, mas é que por mais que com amor Paulo pedisse para que as coisas fossem conduzidas dentro da palavra, tinha pessoas que continuavam a insistir que a voz de Paulo, que o que ele estava ensinando, não era como os apóstolos ensinavam. E nós vimos em lições anteriores que Paulo até teve que justificar o seu apostolado. Na lição anterior, nós estudamos sobre a justificação pela fé. E é como se fosse um mosaico. Quando você perde uma lição, você fica sem fazer essa conexão. Nós, quando estamos todos os domingos estudando a revista, você vai entendendo passo a passo o que o autor está querendo ensinar ali e o que a palavra vem dizendo, vem nos ensinando, melhor dizendo assim. E nesse tópico da aliança, nós temos a palavra destacada aqui, aliança, modelo e semelhança. A aliança no Antigo Testamento, em muitas situações, era feita com sacrifício de animais, unilateral ou bilateral. Nós vemos a aliança do Senhor com Abraão de uma forma unilateral. Deus prometeu, Deus cumpriu. O único que estava ali passando no meio era o Senhor. E Abraão recebeu. Olha que coisa importante. E aí você vê, passos de fé têm que vir com uma situação de entrega total, de submissão e de aceitação. Nós somos confrontados dia a dia para que você possa vir a palavra, entender e receber do Senhor a direção. Por isso eu quero agora ler com os irmãos Gálatas 3, 6 a 14. Na minha versão está assim: assim como Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé os que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou antecipadamente, com antecedência, a boa notícia a Abraão, dizendo: a ti serão abençoadas todas as nações. Deste modo, os da fé são abençoados justamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Abacuque, né, irmãos? A lei não vem da fé, ao contrário. Ao que fizer estas coisas, terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Irmãos, que coisa linda, importante. E nós paramos e começamos a pensar assim, como esse compromisso, como esse amor imensurável de Deus, muitos anos atrás. Nós, na nossa lição até ressalta que foi 430 anos. 400 anos no Egito cativeiro, 30 anos depois nós vivemos ouvimos e lendo a história de José, e agora nós vemos aqui, crescendo, né? Tomando forma, e o nosso autor ressalta dessa forma tão linda. E eu quero ir ler com os irmãos, que está aqui mencionado, na revista, na página 29. 29, parágrafo 1. A narrativa de Abraão de Gênesis é mencionada por Paulo como exemplo de como Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo abençoar todas as nações por meio da sua descendência. Foi isso que nós lemos. E nós entendemos isso baseada na aliança, na fé de Abraão, destacada na universalidade da sua mensagem do Evangelho, que não está restrita a uma nação específica, como os muitos querem pautar, mas é destinada a todas as pessoas, independentes da sua origem. Aí nós paramos e fomos lá para João 3,16. Né? É aí quando você não lê isso aqui e não lembrar de João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que esse todo tem uma abrangência, né, irmãos? Todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós vamos aqui dizendo assim, a promessa do Evangelho é que todos que chegassem a Jesus Cristo com fé serão semelhantes a Abraão, ou seja, receberão a mais elevada bênção espiritual, a participação da própria natureza de Cristo, a sua herança. Nós entendemos nessa, e nós vamos para o nosso terceiro tópico, nessa questão da herança. Eu vou contar sobre uma ilustração para vocês. Imagine uma família que tem 2 filhos e eles entendem no coração que vão adotar mais uma criança. E essa terceira criança cresce ali aprendendo tudo. Aprendendo os conceitos, aprendendo a religião, aprendendo como se comportar, aprendendo como amar um ao outro. E eles, ao crescerem, eles descobrem, essas crianças que agora são adultos, descobrem que têm todas o mesmo direito. Certo dia, há-se aberto um ato em que os herdeiros verão o que caberá para um e para outro. E está lá que todos têm partes iguais. Alguém poderia falar, mas não é justo. Ele chegou depois, nós já estávamos aqui. Mas o que está lá no testamento? Todos são herdeiros. Quando você entende isso, a intenção de ajudar com ritos, fazer alguns procedimentos, a circuncisão, ou não comer, ou guardar dia, isso foge ao que nós entendemos como herdeiros da promessa. E na nossa lição, que é o último tópico, fala de uma forma muito especial que nós aprendemos e somos considerados filhos de Abraão porque Deus fez uma promessa. Não foi Abraão que prometeu, foi Deus que fez a promessa. A fé é o vínculo que conecta o crente à promessa de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus.
E a obra redentora de Jesus Cristo é o caminho de bênção prometida para os que creem. Nós somos, todos os dias, testados a exercitar a sua fé. E uma parte muito importante da nossa lição, que eu quero ler também com vocês, que fala sobre ser herdeiros, que está lá no último parágrafo da página 30, que fala da seguinte forma: somos herdeiros da promessa através do sacrifício de Cristo na cruz. Não necessitamos de nenhuma lei, mas sim de arrependimento. Se fôssemos parafrasear um outro título, nós chegaríamos à conclusão que seriam os arrependidos que realmente entenderam o valor da cruz vazia, os do caminho. E esse arrependimento nos leva a uma fé e uma mudança de vida. A herança foi disponibilizada para todas as nações através da linhagem de Abraão, a fim de reprimir a visão de amaldiçoados por não praticar a lei ou a justiça. Porque a lei era um tutor. E o tutor, no Antigo Testamento, o grego, que fala sobre o tutor como era o pedagogo, ele era um servo, um escravo, que levava a criança ao ensino, levava ela onde ela tinha que aprender. Depois tinha a função de pegar a criança de novo e ver o que ela aprendeu. Isso era a função da lei. A lei hoje, ela esclarece onde você precisa melhorar. E não tem ninguém que não precise melhorar, não precise rever os seus conceitos, não precise analisar algumas coisas, para que possa seguir em frente com maturidade na sua fé, na observância, na submissão à palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e conduta. E o que eu posso dizer sobre o que nós aprendemos? É o que está aqui, que ao nos aproximarmos de Deus, nós recebemos dele a promessa que é estendida às gerações. E nós fazemos parte dessa promessa. Se hoje nós fazemos parte de uma comunidade de fé, é porque nós recebemos um chamado. Eu parei para pensar quando eu estava estudando, pensei assim, o primeiro missionário foi Abraão. Ele foi chamado e ele obedeceu. Quantos estão nos campos de missões que são chamados e não sabem ainda pelo que vão passar? Só sabem que tem um coração disposto a obedecer. E nós já vamos para a nossa conclusão da nossa lição. Nessa conclusão, que eu também achei muito importante, e eu quero ler com os irmãos, diz o seguinte: concluímos essa lição, que está em Gálatas 3:9, do modo em que os da fé são abençoados justamente com Abraão, homem que creu. Foi o que nós lemos. Abraão, apesar das suas falhas, recebeu perdão e bênção de Deus. Quem crê não busca justificação pelas obras da lei, mas sim pelo arrependimento e mudança, reconhecendo o amor e a misericórdia de Deus através da fé. Somos pecadores e podemos cair, sim, mas Deus não nos abandona, reconhecendo nossas limitações e oferecendo sua graça, seu amor, sua misericórdia, para que todos que desejem um novo nascimento cheguem através de Jesus a esse arrependimento. Só o Espírito Santo faz isso. Convence e converte o homem. Sua graça está disponível para todas as pessoas, independentes de tribo, raças e nação. Nossa fé se espelha na fé de Abraão,
confiando em Cristo, descendente de Abraão, hoje somos reconhecidos como povo de Deus, resgatado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E o interessante ressaltar também que Abraão, na primeira ele recebeu uma instrução para ele, sobre até prosperidade. Mas imagine se hoje cada um recebesse e não se firmasse na palavra para viver em novidade de vida. Você viver em prosperidade é viver em novidade de vida todos os dias. Todos os dias você vai ter um desafio, meu irmão, a cumprir. E é muito mais saudável, fácil. Você está lado a lado com seu irmão. Por isso que a EBD existe. Por isso que ela importa. E eu quero terminar minha fala fazendo até um questionamento para você. Você que já está frequentando a EBD, tem realmente feito isso, estudado, questionado com o seu professor? Que o que o seu professor não souber, ele vai buscar para poder te responder. Você tem usufruído dessas literaturas que são tão boas? E você que não faz parte da IBD, eu te convido a vir. Nós temos uma revistinha que vai ir com o seu nome. E você vai poder frequentar uma das nossas classes. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Que nós sejamos edificados cada dia na palavra do Senhor e que você viva em novidade de vida. Deus abençoe. Olá, querida e amada igreja, sejam bem-vindos a mais um Anúncios da Semana. Olá, preciosos 60+, temos um recado muito especial para você. Toda quinta-feira, a partir das 14 horas, temos a nossa atividade física e em seguida as nossas oficinas, com xadrez, crochê, pintura e tricô. Para mais informações, procure a irmã Cláudia Caetano. E lembrando, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, temos a nossa tradicional caminhada, com ponto de encontro em frente à nossa igreja. Venha você também caminhar com os preciosos 60+. E você que ainda não participa de um PGM, se liga que eu tenho um recado, hein? Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel, facilitador do PGM Sunset, que acontece a cada 15 dias, aos sábados, na Praça de São Bento. E eu tô aqui para te fazer um convite muito especial, para que você venha participar com a gente. Para isso, você precisa entrar em contato ou comigo, ou com o Pastor Sérgio, que está aparecendo aqui na sua tela. Venha fazer parte conosco. E esses foram os anúncios da semana. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Os anúncios finalmente acabaram. Agora eu posso deitar, descansar e tomar o meu cafezinho. Ué, tá fazendo o quê, rapaz? Tô descansando, os anúncios já acabaram. E acabou o quê? Tu não falou do PGzão? É verdade.
O Ministério da Juventude te convida para o nosso PGzão, que ocorrerá no próximo sábado, dia 10, a partir das 19h30. E toda a igreja está convidada, não é apenas para a juventude, toda a igreja está convidada. Vai ocorrer na Praia de São Bento, em frente ao Japa do Canal. Não perca! Agora acabou mesmo, né? Ah, então tá bom. E esses foram os anúncios da semana. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Agora eu posso descansar. Cafezinho. Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos no Teu nome. Obrigado pela oportunidade que temos de se celebrar, de poder nos reunir como povo do Senhor, para oferecer o culto que o Senhor merece. Tu és bom, Tu és o Rei do nosso coração. Este culto é para a Tua glória, o Senhor merece, e Te oferecemos com a inteireza do nosso ser,
no doce nome de Jesus. Amém e amém. Que bom estarmos juntos para celebrar o nome do Senhor. Estamos reunidos e nesta manhã, eventualmente, de forma online, porque está acontecendo agora, nesta manhã aqui na nossa igreja, o encontro de casais. Mas quero desde já dizer a você que cultua a Deus conosco pela transmissão deste culto, que hoje à noite, às 19h30, estaremos juntos em culto presencial e também transmitido, hoje à noite com a celebração da Ceia do Senhor. Eu sei que o culto é online, mas é um culto verdadeiro porque ele deve ser oferecido a Deus do nosso coração. Então, onde você estiver agora, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de domingo, cultue a Deus com alegria e ofereça a Ele o melhor da sua adoração. Quero convidá-los para lermos as Escrituras Sagradas no Salmo 91, os versos 7 a 9, que dizem assim: Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar com alegria? Crer e observar. Essa é a postura do servo de Deus. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resolutos, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Meus irmãos queridos, reunidos neste culto, celebrando o nome do Senhor, nós temos muitos motivos para agradecer. E um deles, queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes da semana. Aqueles nossos irmãos e irmãs que de hoje até o próximo sábado estão agradecendo a Deus pela celebração de mais um ano de vida. Também estamos agradecidos pelos aniversários de casamento. Louvado seja Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, você tem algum motivo especial de gratidão a Deus? Eu sei que motivo de gratidão todos temos. Claro, todos temos. Mas, de repente, você tem aí algum motivo específico e que possa, inclusive, compartilhar
como o culto é online, eu não posso te chamar para vir aqui à frente, como fazemos todo domingo. Mas se você entender que o seu motivo de gratidão pode ser compartilhado, e apenas se puder e se você quiser, escreva aí no chat agora, qual o seu motivo de gratidão a Deus? Se você desejar, escrevendo, nós vamos poder ler e continuar as orações de gratidão. Claro, repito, se você puder publicar o seu motivo e desejar fazê-lo. Mas você que está completando aniversário hoje até sábado, se puder, põe aí no chat agora, olha, eu estou completando aniversário nessa semana, eu estou completando aniversário de casamento nessa semana. É muito bom essa interação nesse momento da nossa celebração de culto. Mas eu quero convidar o pastor Josias para vir aqui ao microfone e ele vai orar nesse momento, agradecendo a Deus pelos motivos que nós não sabemos ainda, mas Deus já o sabe, e também pelos aniversariantes de vida e de casamento. Vamos orar, pastor? Nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor está presente nas nossas vidas, motivo de muita gratidão. E agora queremos, Senhor Deus, agradecer pelos aniversariantes, Senhor Deus, pelo tempo de vida que o Senhor concedeu a eles, que eles possam, como gratidão dos seus corações, colocar as suas vidas, Senhor Deus, mais no teu altar, e dizer, Senhor, usa-nos, Senhor Deus, para fazermos a tua vontade. Te agradecemos por todos os aniversariantes, Senhor Deus. Agradecemos por aqueles, Senhor Deus, que ainda também não estão firmes, mas não estão totalmente firmes na tua igreja, Senhor Deus, para os aniversariários, já pediram oração, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar de tal maneira que eles se firmem no Senhor e façam verdadeiramente a tua vontade, porque é o que nós precisamos fazer para que tenhamos uma vida abundante, uma vida que agrade ao Senhor. Fica, nosso Deus, com todos eles, com toda a sua igreja, Senhor Deus, reunida neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Josias. Queridos irmãos, vamos ler um pouco mais da Sagrada Escritura, a palavra de Deus. 1 de João, no capítulo 5, versos 2 a 4, assim afirmam: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos exaltar ao nosso Deus, e você tem a oportunidade de dedicar ao Senhor, de cultuar a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. Os dados, as informações estão na sua tela, mas você pode em culto também participar da dedicação de dízimos e de ofertas. E a vida é sempre a maior dedicação. Então, diante do Senhor, com muita alegria, vamos cantar, e não é qualquer coisa não, vamos cantar o amor de Deus, e também não é qualquer tempo não, vamos cantar para sempre. Olha, eu gostaria de ouvir a sua voz aí da sua casa, hein? Louvando o nome do Senhor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te bendizer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar de mim. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te
nos encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Senhor, dizendo que Ele é digno. Ele é o digno de todas as coisas. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
podemos estar aqui, Senhor, louvando o Teu nome, ó Pai, dizendo que o Senhor é digno. Obrigada, Senhor, porque o Senhor venceu a morte, ó Pai, o Senhor ressuscitou por nós, ó Pai. Continue abençoando o nosso domingo, que nós possamos ouvir mais da Sua palavra, que o Sérgio venha trazer palavras de encontro com o nosso coração, ó Pai. Que tudo que saia da boca deles venha do Senhor, ó Pai. Fique conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do nosso Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 1, Salmo 1. Estaremos fazendo essa leitura, você pode abrir no seu dispositivo, você pode abrir a sua Bíblia do seu lar para juntos estudarmos mais um pouco da palavra de Deus e aprendermos sobre o que a Bíblia nos ensina, sobre os caminhos que devemos seguir, sobre o caminho, melhor dizendo, que devemos escolher, não os caminhos, o caminho. Então, quero te convidar a abrir no Salmo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do nosso Deus. Irmãos, por certo, a gente sabe disso, existem muitas histórias que estamos identificados na Bíblia, na palavra de Deus. Nos identificamos recorrentemente, por exemplo, com personagens. É normal que a gente se identifique com histórias, com milagres. É muito normal que a gente se identifique com lutas e com batalhas enfrentadas. Eu tenho certeza que o pouquinho que a gente pega para ler qualquer texto, esse texto comunica diretamente, nos desafia diretamente em relação à nossa vida cotidiana, aquilo que a gente está passando. O que nós estamos vivendo, a nossa realidade, a nossa existência na Terra. E isso é uma verdade quando se trata da palavra de Deus. Mas se a gente pensar em um livro apenas, e se você tivesse que escolher um deles, da palavra de Deus, da Bíblia, qual livro você mais se identifica? Não vou dizer que o meu é o livro dos Salmos. Mas eu quero que você pense, qual é o livro que você mais se identifica? Eu sei que a Bíblia é um todo. Não dá para a gente pensar em escolher uma coisa e deixar a outra de fora. Mas, para minha surpresa, irmãos, enquanto eu estudava o livro dos Salmos, para que hoje a gente pudesse refletir nessa manhã que o Senhor separou, eu me deparei não com um, mas alguns estudiosos que diziam que em algum momento, se tivessem que obrigatoriamente escolher uma porção da palavra, por certo, eles escolheriam os Salmos. Fiquei surpreso e fiquei muito interessado em saber por quê. E eles, em uma voz, diziam que os Salmos, basicamente, falam de tudo em relação à nossa vida na terra, com muita ênfase no caminho em que a gente deve escolher. Um desses estudiosos, inclusive, disse que se um dia perecesse, em uma navegação e acabasse ficando em uma ilha deserta, obrigatoriamente com um pedacinho da palavra de Deus, ele disse que gostaria muito que esse pedacinho fossem os Salmos, o livro dos Salmos. Esse é o João Calvino, conhecido por todos nós. Irmãos, a gente sabe que nem tudo na Bíblia
foi escrito diretamente a igrejas, como, por exemplo, o livro que estamos estudando. A gente sabe que a carta de Paulo aos Gálatas foi escrita à igreja, apontando o perigo da deturpação do evangelho. E Paulo apressadamente procura mostrar à igreja como eles deveriam lidar com o falso ensino, porque rapidamente eles estavam se desviando daquilo que se estabeleceu como evangelho de Jesus. Ainda, Paulo escreve à igreja em Corinto, por causa de uma igreja dividida pela arrogância dos membros que deveriam trabalhar juntos. Membro que não trabalha junto está dividido e não passa de mera arrogância. A igreja de Deus é uma igreja de membros unidos, trabalhando no mesmo propósito. Paulo também escreve aos romanos, a igreja em Roma, para resolver a tensão estabelecida entre judeus e gentios, que costumes deveríamos assumir como costumes mais próximos daquilo que Deus quer de nós. Carta à igreja, escritos diretamente relacionados à igreja, como o apóstolo João em Apocalipse, quando ele fala às 7 igrejas, sobre a guerra, sobre o que haveríamos de sofrer, mas também sobre a glória futura no reino de Jesus Cristo pleno conosco. Mas nem tudo foi escrito diretamente à igreja. Mas, irmãos, toda a Escritura é proveitosa para a igreja. É por isso que hoje estamos falando desse livro tão importante, dessa porção tão importante da palavra de Deus. É porque nos Salmos a gente pode encontrar consolo. Nos Salmos a gente pode encontrar ensino, repreensão, exortação. Nos Salmos a gente consegue ver a nossa própria experiência de vida refletida na vida do salmista. E é claro que esse proveito ele vem do fato, né, que se a gente observar um pouquinho mais de perto, atentamente, a gente vai ver um estreito paralelo entre a experiência do salmista, do autor daquele salmo, do povo de Israel como nação escolhida por Deus e mais do nosso principal, o Senhor Jesus Cristo. Porque tanto o salmista quanto o povo de Israel como nação do Senhor, como o próprio Senhor Jesus Cristo, os três passam por perseguições, sofrimentos, aflições, ódio e abandono. Mas não só. Ele também passa por exaltação, por glória e por júbilo. Então a gente vê que existem caminhos que a gente vai trilhando na nossa vida e que vão se relacionando diretamente com a vida desse salmista ou desses salmistas. E que não é diferente daquilo que Jesus veio viver como o primeiro para que pudéssemos viver também. Então a porção que nós lemos, Salmo 1, está diante de nós como a abertura desse livro, de um dos 5 livros que compõem todo esse saltério, que compõem todo o livro dos Salmos. Apenas para fins didáticos e curiosidade, é legal saber disso, eu gosto dessas curiosidades. O livro dos Salmos está dividido em 5 partes. O primeiro livro é do Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2, Salmo 42 ao 72, o 3, 73 ao 89. Livro 4, do 90 ao 106. E livro 5, do Salmo 107 ao Salmo 150, o último dos Salmos. O louvor final. E essa primeira sessão, do 1 ao 41, que estamos estudando, ele revela uma verdade muito valiosa, que Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Ele também é a fonte de todas as bênçãos do seu povo. Para o salmista de Israel, para nós da sua igreja. Cristo é a sabedoria, é o que vamos refletir como caminho para vivermos bem, e bom, a fonte de todas as bênçãos para o seu povo. Então, ele não abre essa sessão com orações. Ele abre essa sessão com declarações. Os 2 primeiros salmos são declarações importantes,
que formam duas chaves e que nos ajudam a compreender todo o livro. Ele abre com 2 salmos, 2 chaves preciosas, declarações para entendermos todo o livro dos salmos. Porque ele vai refletir sobre o contraste entre os 2 caminhos em que todas as pessoas podem e devem viver. É um desafio aos leitores de compromisso com o Senhor e com os seus ensinamentos. É um momento que é pedido e exigido de nós um posicionamento sobre como nós devemos viver. Colocar a nossa vida diante de Deus ou colocar a nossa vida diante dos nossos desejos, diante das nossas vontades. Como devemos agir segundo a justiça de Deus. É para isso que o Salmo, em forma de declaração, abre todos os livros dos Salmos. Bom, e indo então diretamente para o nosso texto, do verso 1 ao verso 3, a gente vai refletir sobre o texto ao mesmo passo que extrairemos algumas verdades para a nossa vida. Em primeiro lugar, o Salmo começa com um pronunciamento de bênção. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o homem. Mas no hebraico, a gente sabe que há 2 palavras para a bênção. Uma é quando Deus está expressando uma bênção. Deus diretamente expressa a bênção ou entrega a bênção ao seu povo. A segunda possibilidade é quando os seres humanos, os próprios seres humanos, fazem referência a outros seres humanos. E para, nesse caso, você receber o termo bem-aventurado, a pessoa que recebe, ela tem que obrigatoriamente ter feito algo como uma espécie de atitude assim que deve ser enaltecida. A gente está nas Olimpíadas e a gente sabe que, assim, né, pelo menos historicamente falando, os jogos eles foram feitos para promover a paz, né? E então a gente se reúne para esse momento de união de todas as nações, independente dos conflitos, para que a gente juntos possa viver esse momento, vamos dizer assim, pelo menos nessa tentativa de tranquilização, de união. É alguma coisa, né? E o interessante é que isso é feito através de jogos. E qual é a forma de mostrarmos que aquela pessoa que tanto se dedicou durante todos esses anos, como é a forma de mostrarmos que ela mereceu o pódio? Ela recebe uma medalha. Então, o primeiro recebe o ouro, o segundo o prata, o terceiro o bronze, né? Apesar de, como brasileiros, não estarmos tão bem assim. Na verdade, estamos, né? Se parar para pensar, até estamos, né? Recebendo muitos bronzes, mas estamos. A verdade é que a medalha ela não é para representar só você é o melhor. Pelo menos, não historicamente falando. A medalha ela serve para representar, enaltecer a sua atitude de dedicação durante todos esses anos para se mostrar o melhor naquilo que você está fazendo. É uma forma de enaltecer. E assim, irmãos, o termo usado em forma aqui de declaração pelo salmista, ele expressa justamente essa segunda opção. É o salmista que declara. Ele chama de bem-aventurado alguém que merece ser chamado assim. Olha que interessante. Porque quando falamos da graça de Jesus, por certo, não falamos de um merecimento. Mas é por isso que essa palavra é de um salmista para uma pessoa, e não a palavra de Deus diretamente para essa pessoa. É por isso que aqui ele está exigindo, trazendo a ideia de que há uma atitude que deve ser realizada por aqueles que creem em Jesus. Há um caminho que deve ser trilhado para que você seja reconhecido como filho de Deus. Então, para que sejamos chamados bem-aventurados, como deve ser feito? Ou quem é esse, né, que pode ser chamado dessa maneira? Então, ele começa com o caráter do homem bem-aventurado sendo definido por 3 termos
negativos. O que não anda, o que não se detém e o que não se assenta. Irmãos, apesar de não conseguirmos afirmar isso completamente, né? Essa forma de escrita, ela parece sugerir o caráter degenerativo das nossas más escolhas. É a ideia do homem indo ladeira abaixo. É a ideia de que toda vez que eu escolho algo ruim para cumprir um desejo do meu coração, esse algo ruim sempre abrirá uma porta para que eu continue indo cada vez pior. Como o Salmo 42, verso 7, que diz, abre a sessão dizendo, um abismo que chama outro abismo. É um momento da nossa vida em que não reconhecemos de que Deus está sendo trocado por algo que não pode me preencher. E isso muitas vezes acaba se tornando na nossa vida um ciclo vicioso de cumprimento do desejo idólatra do nosso coração. Por isso o que não anda, o que não se detém, o que não se assenta, está ruim e está cada vez pior. É possível que essa tenha sido a total intenção do autor. Mas também é interessante que não é nova a ideia de que o homem do pecado, ele vive pelo seu bel prazer. Eu quero dizer que, apesar de falarmos hoje isso muito como igreja, de que a cultura moderna, a nossa sociedade vive uma espécie de filosofia hedonista, então estamos sendo guiados o tempo inteiro pelo nosso prazer. Parece que essa ideia é uma crítica muito moderna, né? Parece que é nosso. Está muito pior, né? Os homens nunca viveram tanto pelo seu próprio prazer. Irmãos, isso é tão antigo quanto a criação do mundo. Não é nova a ideia de que o homem do pecado vive pelo seu bel prazer, desprezando a Cristo e a verdadeira justiça. Foi por isso o pecado de Adão e Eva, né? É por isso, até hoje, o distanciamento que insistimos em ter em relação a Deus, quando estamos em pecado. Adão, o povo de Israel constantemente sendo repreendido e corrigido por Deus enquanto nação. Os profetas que foram levantados para acusar a idolatria do próprio povo que tinha sido escolhido por Deus. Não foi por isso a traição de Judas. E não é por isso que colocamos outras coisas em nossa frente que não a vontade de Deus. A ideia de que há um caminho além de Deus é uma ideia que sempre existiu na nossa vida desde o pecado. Não é algo novo, é algo que é. E é algo que devemos abandonar para vivermos aquilo que Deus quer de nós. E é por isso que o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não se rende ao mundo. É o homem que decide fazer boas escolhas. É o homem que resolve andar no caminho direito. O caminho certo do viver. As escolhas ruins, os seus desejos que não podem ocupar o lugar de Deus, devem ser abandonados. É a ideia do homem que não se rende à idolatria do seu próprio coração. Adam Clarke, um teólogo, vai dizer que essa palavra para homem, bem-aventurado, o homem, ele vai dizer que essa expressão quer dizer esse homem. E ele está dizendo assim, esse homem entre milhares que vivem para a concretização do objetivo para qual o Deus criou. Bem-aventurado é esse homem entre milhares que vivem para a concretização do objetivo para o qual Deus criou. E eu sei que você talvez esteja pensando, pastor, eu sei.
de que depende de boas escolhas. Tem um quê enorme da minha responsabilidade nisso? Mas isso eu sei, sim. E é por isso, e eu também sei que é por isso que eu não consigo lidar com isso sozinho. Não conseguimos. Mas é por isso que o salmista continua. Mas agora o salmista abre a instrução divina, que forma a base da nossa conduta e que deve ser o tesouro do nosso coração. Aqui, a palavra lei já não significa uma lista de regras e as punições correspondentes. Aqui significa a plenitude do ensino de Deus para os seus filhos. É essa instrução a qual inclui a história do relacionamento de Deus com o seu povo. Aquela história que tem que ser passada de geração em geração. Lá no Salmo 78 diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei, a mesma palavra, em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecessem. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus. Não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Pôr a confiança em Deus, não esquecer dos feitos de Deus, observar os mandamentos de Deus, para que não sejamos uma geração rebelde. O que o salmista nos diz é que a lei do Senhor é a palavra de Deus, então reproduzida em nossa mente e em nosso coração, para que de geração em geração possamos levantar homens que andem no caminho do bom viver, do viver com Deus. E aqui o termo medita, ele implica muito mais do que uma reflexão, por exemplo, silenciosa. Significa sussurrar, significa murmurar, significa colocar para fora. Irmãos, é impossível, William MacDonald vai dizer que é impossível conceber um homem bem-aventurado que não segue a palavra de Deus. O justo possui um apetite insaciável pela lei do Senhor. Ele ama a Bíblia, medita a seu respeito de dia e de noite. Desse modo, é assim que a sua vida é enriquecida. E ele se torna, então, canal de bênção para todos os outros. Entenda, o homem verdadeiramente feliz é aquele que tem por sua justiça as justas determinações de Deus. Caminhando para o final, o resultado, então, de tal meditação é que o homem bem-aventurado é como uma árvore, e aqui eu quero chamar a sua atenção para essa expressão. É transplantada, verso 3, a qual ele está ao lado de um canal de irrigação. A ideia de ser, inclusive, transplantada, lembra a imagem de Deus transplantando uma pequena videira do Egito para Canaã, onde se tornou uma grande árvore. Podemos ver isso no Salmo 80. Ou ainda, nos transplantando, nos tirando do reino das trevas e nos levando para a sua maravilhosa luz. Aqui a gente sabe que no devido tempo dá o seu fruto, demonstra as virtudes do Espírito. Suas palavras e atos agora são sempre oportunos e apropriados. Então, quando ele diz que a folhagem não murcha, a sua vida espiritual, isso é importante, não está mais sujeita a mudanças cíclicas. Em vez disso, agora tem uma renovação interior contínua. Um grande pregador, conhecido de todos, Moody, vai dizer que todas essas árvores do Senhor são perenes, permanecem, são eternas, elas não tem fim, porque o Senhor constantemente renova a alegria e a felicidade de seguirmos no caminho dEle, sendo sustentados por Ele, sendo amparados por Ele, sendo cuidados, amados por Ele. Essa palavra de Deus nos garante essa alegria. E aqui então esse contraste passa a ser
estabelecido de uma maneira mais direta. Versos 4 a 6, terminando. Os ímpios, porém, não são assim. É uma das razões porque esse homem tem alegria e felicidade no verso 1, é que ele conhece o fim para qual o seu caminho leva. Aqui a ideia não é pegar alguém, dizer sobre o caminho do quanto ela é ruim. Não, não. É para poder afirmar que a felicidade, a verdadeira alegria, elas têm um caminho, e esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, ao falar dos justificados pela fé em Jesus Cristo, lá em Romanos 5, no verso 2, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. No verso 5 fala-se do juízo, porque todos teremos de ser julgados, mas somente os que seguem o caminho dos justos serão aprovados. Então, irmãos, os ímpios não são assim como, pastor? Produtivos, duradouros, prósperos. Eles são como a palha onde o vento passa e leva. Também não prevalecerão no dia do juízo. Mas a triste notícia é que não prevalecerão no dia do juízo, mas participarão dele. É por isso que no verso 6 o salmista volta, finalizando esse momento. E isso é porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus sabe, irmãos, da existência de cada um de nós. Ele aprova a nossa forma de viver, porque esse é o caminho do viver. Então, quando diz no texto que o Senhor guarda, ou ainda literalmente, como é bem traduzido, conhece o caminho dos justos, esse conhecer, apesar de ser muito abrangente, muitos estudiosos vão dizer que parece que o salmista quer dizer preocupar-se. Então, aqui há uma preocupação de Deus em relação ao nosso caminho. Deus se preocupa em sustentar a gente no caminho. É por isso que somos como árvore plantadas junto ao ribeiro. Precisamos estar sendo regados, constantemente alimentados. E isso só pode vir da palavra de Deus, enxertada em nosso coração, através da fé que temos em Jesus e da nossa dedicação à palavra. Para finalizar, o nosso destino, irmãos, não é determinado pela forma em que vivemos. Porque talvez pareça isso. Talvez a ideia que a gente veio pensando e falando, sem querer, possa ter trazido uma ideia de que, então, se eu vivo bem, direito, cumprindo as leis e os mandamentos, eu estou salvo. A ideia do salmista nunca foi essa. Ele está afirmando de que o destino não é determinado pela forma em que você vive, o que eu vivo. Mas, sem dúvida, essa forma em que nós vivemos revela como nos apresentaremos diante de Deus no dia em que Ele voltar dos céus para estabelecer plenamente o seu reino. O caminho do viver é Cristo. E a consequência é ser conhecido de Deus, sendo completamente, constantemente, perenemente alimentados e satisfeitos nele. Desde hoje, desde o momento em que declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador, para sempre. A ideia é que abandonemos essa condição do pecado em nosso coração e para que também nos empenhemos, irmãos, em fazer aquilo que Deus quer de nós, fazer aquilo que Deus exige de nós, porque assim de fato somos mais felizes. Esse é o único, tão somente o único caminho do viver. Quero orar com você nesse momento. Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor estabeleceu o caminho, ó Pai, o caminho para juntos desfrutarmos com o Senhor pela eternidade.
Deus, obrigado por Jesus, o único caminho. E obrigado, ó Deus, porque podemos entender pela Tua palavra de que estar com Jesus gera consequência em nossas vidas. Consequência, ó Pai, de amarmos, de trabalharmos, de nos dedicarmos à Tua palavra. Então, ó Deus, cuida de nós, do nosso coração, para que possamos dar sempre o nosso melhor, como membros unidos, ó Pai, que se dedicam à Tua palavra e fazem aquilo que o Senhor quer de nós. Que a Tua justiça opere em nós, ó Deus, na nossa vida, na vida da primeira Igreja Batista em Cabo Frio, porque os Teus justos caminhos, sem dúvida, são maiores e melhores que os nossos. Então, que possamos nos dedicar sempre, atentamente, ao Senhor e aquilo que o Senhor quer de nós. Em Cristo Jesus, no Seu nome, nós oramos, Jesus. Amém, Senhor. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo vem socorro, vem de Ti.
Meus irmãos queridos, louvamos a Deus pela sua palavra, por tudo que pudemos viver neste culto online, neste domingo de manhã. Mas quero lembrar a todos que, permitindo o Senhor, hoje à noite estaremos juntos aqui no templo, e aí sim, culto presencial. Você será muito bem-vindo, vamos estar todos juntos aqui, 19h30, o culto presencial e também transmitido para aqueles que não puderem estar no templo hoje à noite. Vamos também celebrar a ceia do Senhor. Então não falte hoje à noite, vamos estar juntos aqui no templo, celebrando a ceia do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Já fomos alimentados nesse primeiro momento de domingo, o Salmo 1, que sejamos bem-aventurados. E hoje à noite, aqui no templo, presencialmente, vamos refletir sobre o Deus das novas oportunidades. Que Deus te abençoe, que o seu domingo continue em paz e em alegria nas bem-aventuranças do nosso Senhor. E agora que o amor do nosso bondoso Deus, que a graça de Jesus, a consolação do Espírito sejam sobre toda a igreja, nós aqui no templo, a igreja de Jesus online e a igreja, onde quer que ela esteja, desde agora e para todo sempre. Amém. Não